Salve galera, seja bem-vindo a mais uma resolução da prova do Enem, do conteúdo de Física. E a questão de hoje é dentro da área de eletromagnetismo. A questão é o seguinte, Enem 2019, as redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável, o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se. Aí as alternativas estão aqui do lado. Letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Letra B, acrescentar fusível de segurança na cerca. Letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão. Letra D, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. E letra E, utilizar fios encapados com isolamentos na rede de alta tensão. Vamos lá. O gabarito, direto, sendo bem objetivo, o gabarito é a letra A. Fazer o aterramento dos arames da cerca. Vamos entender o que está acontecendo. Na prática, nós temos aqui os postes com os fios de alta tensão e digamos que tem aqui uma cerca, essa cerca de propriedade rural, onde as pessoas colocam cerca para isolar seu terreno ou porque tem algum animal e ele quer prender esse animal. E aí temos aqui os postes de madeira e, a princípio, os fios. Esses fios, no caso, eles são arames, são pedaços de metal esticado. Esses arames, em geral, você amarra um início aqui e começa a dar volta com esses arames para fazer o seu cercado. Enfim, existe um fenômeno que fala que se você tiver uma espira ou um pedaço de arame enrolado e você tiver, por exemplo, aqui um ímã norte-sul, se esse ímã estiver aqui presente, próximo a uma espira, nada acontece. Mas se você ficar movimentando esse ímã, fazendo que o campo magnético ora seja muito intenso perto da espira, ora seja pouco intenso. Ou seja, eu estou mudando o campo magnético. Lembrando, se o ímã estiver muito próximo, o campo magnético do ímã vai ser mais intenso aqui. Se ele estiver distante, o campo magnético do ímã vai ser menor. Essa mudança no campo magnético faz com que dentro da espira apareça uma diferença de potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica. Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de indução de corrente devido à variação do campo magnético. Onde a gente tem aqui um ímã, eu tenho aqui uma espira, que nada mais é do que um fio enrolado centenas de vezes, e na ponta desse fio, nas pontas, eu conectei esse pequeno LED. Quando eu tenho a presença de um ímã aqui, absolutamente nada acontece. Por quê? A corrente ela só aparece quando o campo magnético desse ímã muda. Por exemplo, quando o ímã está próximo, o campo magnético é um. Quando o ímã está distante, o campo magnético é outro. Então, se eu ficar aqui mudando esse campo magnético, a princípio o LED ele só vai acender quando eu tiver uma corrente mínima. Então, eu vou ter que balançar, agitar aqui um pouco mais rápido. Aí eu consigo induzir uma corrente elétrica na minha espira e aí acende o nosso LED. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Então, o que a questão está indagando, está perguntando é o seguinte. Aqui a gente tem uma corrente muito grande, uma corrente de alta tensão. Corrente de alta tensão, em volta dela aparece campo magnético. É como se aqui tivesse um grande ímã. Os elétrons da corrente geram um campo magnético nesse espaço. Só que a corrente de alta tensão aqui ela é variável, o que faz com que o campo magnético aqui também seja variável. Na prática, é como se a nossa rede fosse uma espira e o nosso fio aqui com a corrente fosse um ímã, oscilando, fazendo com que apareça uma corrente elétrica. Enfim, se eu me aproximar desse arame e encostar, eu corro o risco de sofrer um choque. E qual é a melhor forma de você prevenir esse choque? Toda vez no Enem, não importa qual seja a questão,
se fala a respeito de evitar um possível choque, evitar um acidente elétrico, tudo envolve o famoso fio-terra ou aterramento, que nada mais é você pegar um fio, ligar a sua rede, ligar, no caso aqui, ao nosso arame, puxar um fio e jogar para a terra, enterrar esse fio com uma estaca de metal, por exemplo. Por quê? A princípio existe uma corrente aqui. Se eu encostar, eu corro risco de tomar choque. Se uma pessoa vem aqui e encosta no fio, ela corre o risco dos elétrons saírem da rede e passar por dentro do corpo dela em busca do terra. E aí essa passagem do elétron nada mais é do que o choque elétrico. Só que se tiver um fio aqui puxando do nosso cercado direto para a Terra, o que acontece é que os elétrons eles dão prioridade de passar por onde tem menor resistência. Para eles passar pelo seu corpo, você representa uma grande resistência. E para eles passarem por um fio que não tem absolutamente nada no caminho, é como se não tivesse resistência alguma. Então eles vão direto para o chão, para o terra, pelo fio que nós chamamos de fio-terra. Sempre que você quiser evitar um acidente, por exemplo, em chuveiro ou coisa do tipo, acidente relacionado à descarga elétrica, se utiliza um fio-terra, uma vez que a corrente sempre vai buscar o fio-terra para descarregar do que descarregar em cima de uma pessoa, porque a pessoa é uma grande resistência. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Valeu!